alunos do 6º ano, eu sou a professora Elaine e vamos juntos a mais uma aula de Geografia. Só que antes do início das nossas aulas, é importante que vocês tenham os seus materiais organizados. Lembram? Caderno, lápis, borracha, a caneta de vocês. Então, enquanto vocês se organizam, eu vou dar mais um recadinho. Vocês lembrem que o registro de frequência no Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar atividade e enviar. Pronto, a sua presença na aula estará garantida. Agora que eu acredito que vocês já estejam com o material em mãos, vamos dar início à nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é relacionar as alterações de padrões climáticos ao longo do ano ao comportamento da vegetação, entender a interação da sociedade e da natureza. O que a gente quer dizer com interação entre clima, vegetação e a sociedade? É como tudo isso interage. Quais são essas interações, o que o homem interfere na vegetação, o que o homem interfere no clima, se é que isso é possível de acontecer. Então, como nós vamos trabalhar o Brasil hoje, o Brasil ele apresenta uma grande variedade de formas de relevo e tipos de clima. Dependendo da interação entre clima, solo e o relevo, podemos encontrar formações vegetais muito diversificadas. Mas, infelizmente, boa parte da vegetação original do Brasil já deixou de existir. Então, hoje nós vamos ver quais foram os motivos que levaram a isso. Se nós observarmos o mapa aqui na tela, nós vamos ver aqui as formações das vegetações originais do nosso país. Então, observem ali, floresta amazônica, mata atlântica, zona dos cocais, mata das araucárias, pampas, cerrados, Pantanal e as regiões litorâneas. Se nós observarmos ali, qual é a maior formação vegetal que nós temos no nosso país ou que era a original do nosso país, então era aqui a floresta amazônica. Só que o que aconteceu no decorrer dos anos? Nós vamos observar que no decorrer dos anos, essa vegetação foi tendo transformações. Só que antes de nós darmos sequência à aula, eu quero que vocês observem o mapa e me digam ali qual é a formação vegetal com maior ocorrência no norte do Brasil. Se você prestou atenção no meu comentário anterior, você vai saber a resposta. Vou dar um tempinho aí para vocês observarem o mapa e me responder.
Então, pessoal, vamos ver a resposta? A resposta correta é floresta amazônica. Se observar o mapa, já a gente consegue perceber, olha aqui, toda a região norte do Brasil, principalmente, é floresta amazônica. Tipos climáticos. Não podemos deixar de entender que cada tipo climático, cada clima é relacionado com um tipo de relevo e com uma vegetação correspondente. Clima equatorial, a vegetação correspondente é a floresta amazônica, a vegetação litorânea e campos. Lembrem, clima equatorial, próximo à linha do Equador. Tropical, cerrado, vegetação pantanal, mata dos cocais, caatinga e a Mata Atlântica. Tropical logo abaixo do Equador. Litorâneo úmido, o nome mesmo já diz, é a vegetação litorânea, Mata Atlântica. Isso tudo a gente vai visualizar com imagens daqui a pouquinho. Subtropical, Mata dos Pinhais ou a Mata de Araucária, campos, Mata Atlântica e vegetação litorânea. Esse tipo de clima e esse tipo de vegetação já está mais próximo aqui da nossa realidade do estado do Paraná, região sul do nosso país. Tropical semiárido, o tipo de vegetação é a caatinga. E agora nós vamos descrever cada um dessa vegetação. A floresta amazônica, ela abrange principalmente a região norte do país, além das partes dos estados do Mato Grosso e do Maranhão, e alguns países que fazem fronteira com o Brasil. O clima é equatorial, quente e úmido. O que quer dizer? Próximo à linha do Equador, quente e úmido porque tem muita chuva. Anela uma grande variedade de espécies vegetais, como castanheiro, o cipó, guaraná, jatobá, palmeira, seringueira e a vitória régia. A floresta amazônica é a vegetação brasileira mais atingida pelo desmatamento. Observem essa imagem. Se vocês podem perceber que a floresta amazônica ela é bem densa, árvores com copas bem altas, aqui é a copa das árvores, e aqui acontece muito desmatamento. Por quê? Carvão e a indústria madeireira. Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é considerada um dos ricos biomas do nosso planeta, ou seja, com maior biodiversidade. A Mata Atlântica é a segunda maior floresta em extensão do Brasil, constituída por planaltos e serras. Lembrem que planaltos e serras, a gente está falando de relevo. A Mata Atlântica é um bioma composto por um conjunto de florestas e ecossistemas que corresponde a 15% do território brasileiro. Então, olhem lá no fundo da imagem. Nós podemos observar aqui, ó, serras, né? Então, não é uma planície. Só de vocês observarem aqui, vocês já percebem que é um relevo alto, por isso o nome planalto. Vamos começar aqui já a visualizar e começar a compreender essas formas de relevo com os tipos de vegetação associados a ela. Pantanal. Ele é extremamente rico quando a gente fala de fauna brasileira. Ela abriga a maioria dos animais existentes no Brasil. Sua preservação é bem alta, sendo considerado um dos biomas mais bem preservados do nosso país, de acordo com os órgãos governamentais. Veja, Pantanal, observem que é já uma paisagem totalmente diferente das outras que vocês viram nas imagens anteriores. Olha, ele é bem mais plano, vocês não veem lá na linha do horizonte serras, morros, né? Então aqui é uma planície e claramente uma planície de alagamento, riquíssima também em água. Então comecem sempre a observar as imagens para vocês associarem a imagem com o que a gente está explicando aqui.
Vegetação litorânea. As formações litorâneas abrangem toda a região costeira do Brasil, as quais se diferem de acordo com as características do solo, dos índices de umidade. São identificados 4 tipos de vegetação ao longo do litoral: mangues, restinga, dunas e praias. Aqui nessa imagem a gente observa bem a vegetação litorânea, né? Que a gente já está acostumado a ver tanto na televisão ou até mesmo quando a gente vai viajar, né? Olha aqui, bastante areia, a vegetação bem verdinha, porque também a gente associa lá com a vegetação da Mata Atlântica, tá? Então associem bem Mata Atlântica, vegetação litorânea, e observem o tipo de formação vegetal que nós temos aqui. Mangues. Os mangues, as espécies que formam os mangues já são uma vegetação mais baixa, são arbustos. E as composições arbóreas também, elas são mais retorcidas, ó, observem aqui as raízes dessas plantas. O tronco ele é bem fino e as raízes são bem aéreas, ó. O que quer dizer raízes aéreas? Elas estão sobre a água, tá? Esse tipo de vegetação é desenvolvida a extração de caranguejos, que é uma atividade bem importante para os ribeirinhos. Quem são os ribeirinhos? As pessoas que residem nesse local. Restingas. A restinga também é uma formação litorânea. Essa formação ela é composta por um tipo herbáceo. Olha aqui, por que herbáceo? Ela é mais rasteira, ela não é tão alta quanto as árvores e os arbustos, né? Veja, bem rasteira. Então, um exemplo aqui é a aroeira da praia e o cajueiro, tá? Então, essa formação herbácea é chamada de aroeira de praia. Então, vocês comecem a observar que a vegetação litorânea tem 4 tipos e é bem distinta uma da outra. Dunas, também litorânea. A vegetação ela é constituída por plantas rasteiras, assim como a que nós vimos anteriormente, e possui raízes profundas e que se estendem horizontalmente, ou seja, na horizontal. Ela não tem arbusto, ó. Não existe arbusto aqui. E o que tem de diferente nessa vegetação de dunas? É a formação dos montes e os morros de areia. Então, observem isso nas imagens. E aqui nós temos a praia, que é conhecida, quando a gente fala de praia, você já tem essa imagem na mente de vocês. As espécies elas se adaptam com a elevada quantidade de sal que há nesse ambiente, das quais se destacam a salsa da praia e o jundu, além do litoral paulista, que apresenta uma vegetação arbórea arbustiva. Então, ali no litoral de São Paulo, essa vegetação é um pouquinho mais alta, é um arbusto, não é tão rasteira quanto as outras que nós vimos nas imagens anteriores. Vejam as dunas aqui novamente. São formas de relevo que têm um acúmulo muito grande de areia, formando uma pequena ou uma grande elevação superficial. O que formam essas dunas? As areias elas são acumuladas devido à ação dos ventos, tá? Então, essa paisagem ela muda constantemente. É isso que vocês têm que guardar ali das dunas. É uma paisagem que ela está em constante movimento devido à ação dos ventos. Os campos são formados por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos esparsos. O que eu quero dizer com esparsos? Eles não estão ali juntinhos, eles estão espalhados e com características diversas, isso conforme a região, tá? Se for ali mais na região sul do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós vamos ver mais à frente, tem os pampas, ele é mais gramínea, não tem tanto arbusto. Vocês vão começar a observar isso nas imagens. Cerrado. O cerrado,
Ele é o segundo maior bioma da América do Sul e o segundo maior do Brasil. Ele compreende cerca de 22% do território brasileiro. Caracteriza-se por uma região de savana, estendendo-se por 200 milhões de quilômetros quadrados. Então, vocês conseguem imaginar 200 milhões de quilômetros quadrados? É muito grande, né, esse espaço. E vejam ali o tipo de formação vegetal, ela é bem característica, assim como lá na formação vegetal da Caatinga, também que você olha e você já consegue reconhecer. Tem uma grande biodiversidade e um grande potencial aquífero. O que é aquífero? Aquífero é água, reservatório de água. No entanto, é considerado atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado. Olha o tipo de vegetação, vejam que é uma vegetação mais baixa e poucas árvores, né? Veja, aqui nessa imagem nós temos uma única árvore e o restante é mais arbustivo. E olhem a coloração dessa vegetação também, que é característica. Ela já não é uma vegetação bem verdinha, assim como nós tínhamos lá na Mata Atlântica e na vegetação litorânea. A Caatinga também é uma vegetação que você bate o olho, já caracteriza ela. Principalmente por quê? Por causa da formação dos cactos. Então, em função do clima semiárido da região onde se encontra, a Caatinga costuma ser bastante seca, com bastante espinho e pouquíssimas folhas. A vegetação é formada por plantas adaptadas a esse clima seco e que ocorrem poucas chuvas. Então, olhem ali, cacto, arbustos, porque não são tão altas, né? E bem seca, porque nós não temos ali uma quantidade muito grande de água nessa região. Mata dos Cocais. Só de você observar essa imagem, cocais você lembra do quê? Coco. Coco você lembra de palmeiras. Então vamos começar ali a assimilar as palavras para vocês irem guardando esse tipo de vegetação. Olhem ali, ó, Mata dos Cocais, palmeiras, coco, guardou, não esquece mais. Ocorre entre a região norte e nordeste do Brasil, região denominada de meio norte. Corresponde a uma área de transição envolvendo vários estados com vegetações distintas. Vegetações distintas, vegetações diferentes. Na região onde se encontra o meio norte, é possível identificar climas totalmente diferentes, como o equatorial, superúmido e o semiárido. Então, observem que esse é o tipo de vegetação que ela se adapta facilmente. Mata dos Pinhais. Essa eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece, né? Qual que é a árvore símbolo aqui do Paraná? A Mata das Araucárias, a árvore das araucárias, do pinhão. Então, é uma floresta subtropical e pode ser encontrada na região sul do Brasil, nos estados de Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Essa formação é típica de uma região de clima subtropical. Vocês estão observando que cada tipo de clima tem uma espécie vegetal característica? Então, as plantas elas se adaptam e elas crescem relacionado totalmente com o tipo de clima daquela região e a quantidade de água que aquela região disponibiliza. Atividade 2. Em quais regiões brasileiras ocorrem essas paisagens vegetais? Veja que eu mostrei e frisei várias vezes essas imagens para vocês. Aqui nós estamos falando da Caatinga, do Cerrado e do Mangue. Então, quais serão as regiões em que essas espécies ou esse tipo de vegetação é característico? Pensem um pouquinho que daqui a pouco a gente volta com a resposta.
Então, será que vocês acertaram a resposta? Vamos conferir? Veja, o Cerrado é da região centro-oeste, da região sudeste, norte e nordeste do Brasil. Então, o Cerrado nós só não temos na região sul. Esse é fácil, não esquece nunca mais. Manguezal, litoral norte, nordeste, sudeste e sul. Outra coisa fácil aqui que nunca mais vocês vão esquecer, ou seja, litoral do Brasil todo temos manguezal. Caatinga, nordeste e sudeste. Fácil, né? Não dá mais para esquecer. Com o passar do tempo, pouco sobrou da nossa vegetação original, pois a ação humana transformou espaços e essa é a principal causa da devastação. Lembram lá no início da aula que eu comentei com vocês que a nossa vegetação original do Brasil não está como lá no primeiro mapinha, que as principais causas é a ação humana, com o que? Desmatamento para a indústria madeireira, por exemplo, e o carvão. Então, olha aqui nas imagens. Atividade agropastoril, ou seja, a criação do gado, por exemplo, e a pastagem para alimentar esses animais. Aqui está ali o gado, mas pode ser ovelhas, pode ser cabras, tá? Então, por quê? Precisa desmatar para que os animais se desenvolvam e tenham o seu alimento. Lenha, então é a indústria madeireira ali que eu comentei com vocês, transforma-se em carvão vegetal, exploração da madeira. A exploração da madeira para os mais diversos segmentos, né? E a construção de cidades e indústrias. Essa foi o que mais desmatou no Brasil, porque conforme acontece o desenvolvimento populacional do nosso país, precisa-se de espaço ou precisou de espaço e assim foi ocorrendo o desmatamento. Até hoje, a vegetação menos devastada pela ação humana foi a floresta amazônica, lá na região norte, que no decorrer da aula também tem um porquê. Ah, porque os homens foram bonzinhos e resolveram não devastar essa área? Não, não é isso. Tem a questão de relevo, tem a questão do clima também e o desenvolvimento de cada região. Ainda que ela sofre bastante com esse desmatamento, porque veja, é a região mais verde que nós temos no nosso país. Importantes matas brasileiras também sofrem com a ação humana e quase desapareceram. Qual que nós estávamos falando aqui? Lembram da imagem? Aqui, ó, essa imagem, floresta atlântica, né? E aqui a mata das araucárias ou a mata dos pinhais. Atividade. Essa você não pode errar de forma alguma. Acabei de falar com vocês a respeito. Quais são as principais causas da devastação da vegetação no Brasil? Essa imagem aqui vai conseguir lembrar vocês de qual é a resposta correta. Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto para que a gente corrija.
Vamos conferir a resposta? Resposta fácil ali, a imagem anterior mostra o quê? Uma queimada, derrubada de árvores. Então era só vocês lembrarem das imagens que eu passei anteriormente para vocês: atividade agropastoril, lenha, extração de carvão vegetal, exploração da madeira e construção das cidades e das indústrias. Com a ocupação dos espaços que tem avançado cada vez mais, observamos a cada dia o aumento da população litorânea em toda a faixa litorânea do nosso país, que já é histórico essa concentração, relacionada já lá à colonização portuguesa, e que muitos estados desenvolvem atividades industriais e urbanas nessa região. Lembrem lá das aulas anteriores e da aula de história também que os portugueses eles chegaram pelo litoral, certo? Então ali já começou a ocupação urbana do nosso país. Então, falando em população, vamos aqui observar o mapa e vamos fazer mais uma atividade para que vocês assimilem bem esse conteúdo. Observe o mapa e cite 2 estados com maior concentração demográfica e 2 com menor concentração demográfica. Eu vou deixar para vocês aqui o mapinha. Lembrem que eu sempre falo para vocês que a legenda é amiga de vocês, ela conta tudo que você precisa saber. Imagino que talvez não esteja muito clara essa legenda, mas outra dica que eu dou: quanto mais escuro aqui no mapa, maior concentração demográfica, certo? Então, aonde que tem maior concentração demográfica? Nas áreas mais escuras do mapa. Consequentemente, aonde está mais claro, é menor concentração demográfica. Se eu estou falando de concentração demográfica, eu estou falando de concentração de pessoas numa determinada região. Vou deixar o mapa na tela e vocês observem e daqui a pouco eu volto para nós conferirmos a resposta.
Conseguiram analisar o mapa? Vamos a ele. Veja, as áreas com mais concentração urbana, como foi dito no slide anterior, é toda a faixa litorânea. Então, nós podemos citar estados da região Nordeste, da região Sudeste e da região Sul. Também tem grandes concentrações aqui, ó, na região Norte, mas veja que é só na capital, Manaus, tá? Aqui também Porto Velho e Rio Branco, só nas capitais da região Norte. E podemos falar que toda a faixa litorânea do Brasil. Isso eu já tinha comentado lá com vocês, que a maior concentração demográfica está no litoral do país por causa das cidades, do desenvolvimento das cidades e da industrialização. Já as áreas com menos concentração urbana, nós podemos falar aqui que é a região do Mato Grosso, aqui na região centro-oeste, por exemplo, e a região aqui de Brasília, que também fica no centro-oeste. Então, vejam, região ali do Pantanal, lembram da imagem do Pantanal? Uma planície inundável. Ali também temos bastante concentração agropastoril, criação de gado principalmente. Então, é por isso que essas áreas têm menos concentração de pessoas. Lembrem do que? O relevo. Frisei várias vezes para vocês que o relevo, ele também é uma característica bem presente no desenvolvimento das cidades. O que nós vimos na nossa aula de hoje? Tipos de vegetação, causas da devastação da vegetação e da floresta brasileira e a densidade demográfica. Então, o que eu estou falando aqui? Tipos de vegetação, quais são as vegetações que comportam o nosso país. Causa da devastação, por que ocorreu essa devastação, esse desmatamento da floresta amazônica, por exemplo? E a densidade demográfica, quantidade de pessoas num determinado lugar. Nós vimos aqui quais são as regiões que concentram mais a população e a que concentram menos e o porquê. Assim, pessoal, nós chegamos ao fim de mais uma aula de geografia. Então, vocês lembrem sempre que o registro de frequência de vocês no Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Assim, a sua presença estará garantida. Estudem, fiquem bem e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.